começando o Benefício Prévio, o podcast oficial do Pataro Advogados, que vai te aproximar do tão desejado benefício do INSS e vai mudar a vida da sua família para melhor. Eu estou aqui com a doutora Arielle, advogada, sócia e coordenadora do escritório Pataro Advogados, para te contar tudo o que você precisa saber antes de passar pela perícia do INSS. Olá, Arielle. Olá, Fred. Para que serve, Arielle? Vamos começar já com aquela pergunta principal. Para que serve a perícia do INSS e em quais benefícios essa perícia é necessária? A perícia médica do INSS é um passo muito importante, é um ato muito importante para você que vai solicitar esse benefício aí, os benefícios que precisam dessa perícia. Ela tem como objetivo verificar se você possui uma incapacidade para aí assim gerar direito a esse benefício. Os benefícios que precisam, que é exigido essa perícia médica é o auxílio-doença, o BPC deficiente, a aposentadoria por invalidez e alguns casos de pensão por morte, por exemplo, quando o menor de idade ou maior de idade já filho que tem uma deficiência e precisa dessa perícia para poder comprovar isso. São os benefícios, então, que a gente precisa comprovar algum tipo de incapacidade. E essa incapacidade, porque às vezes as pessoas confundem a questão da incapacidade, ela não necessariamente é aquela incapacidade visível, né? Exato. Pode ser mental, a gente, tem muitos casos. Vários tipos de incapacidade. Mental também. Arielle, então, uma pergunta que muita gente faz também. Como agendar a perícia médica no INSS? Olha, a pessoa ela vai ter 3 formas de agendar essa perícia médica lá no INSS. Ela pode comparecer até uma agência, para poder realizar esse agendamento, mas ela, vai pegar fila, às vezes precisa disponibilizar um período do dia para poder realizar isso. Ela pode ligar no 135, que é o telefone oficial do INSS, ou agendar pelo aplicativo, que o aplicativo chama Meu INSS. Sim. E esse aplicativo Meu INSS é tranquilo de utilizar? Olha, pra gente que tem costume é tranquilo, mas pra pessoa que nunca pegou, pra poder fazer, ele é bem, burocrático no sentido que você precisa fazer o agendamento no local certo, colocar o local que você vai receber correto. Então, o recomendado é sempre buscar aí um advogado para poder te orientar e acompanhar também esse agendamento. Acontece da pessoa marcar e 1 dia ou 2 dias antes o INSS desmarcar por algum motivo. A gente teve a greve dos médicos, do INSS há um tempo atrás, que várias perícias foram desmarcadas. Então, se o nosso cliente ele não tivesse o nosso acompanhamento, ele ia se deslocar, às vezes perder um dia de trabalho, ou perder aí 1 dia, para poder comparecer e a perícia foi desmarcada. Entendi. E para ajudar nossos seguidores, então, eu já vou até dar a sugestão aqui. A gente vai deixar um vídeo para vocês de como utilizar esse aplicativo, como logar, como fazer tudo direitinho. E a gente faz um vídeo explicando ao seguidor como fazer isso. Sim. Tá bom? Agora, uma outra pergunta. Existe laudo certo ou errado para apresentar no dia da perícia médica? Ou é só levar os documentos lá que o médico vai ver lá no dia da perícia? Olha, existe laudo certo. Você tem que levar, sim, os laudos, assim, exato ali para você conseguir um benefício. O simples fato de você levar um laudo com uma informação um pouco equivocada ou com uma data errada pode colocar tudo a perder. Ou incompleto, né? Ou incompleto, vai depender do caso. A gente tem, assim, várias situações. Uma coisa que a gente sempre indica é levar o laudo apenas daquela incapacidade que você quer demonstrar que você não pode trabalhar. É muito comum, às vezes, a pessoa ter um problema de saúde que por conta daquilo ela está incapaz para o trabalho. Mas, vamos supor que nesse meio tempo ela quebrou uma perna, que não é a doença principal. Ela acaba levando todos os laudos de tudo que ela tem, de diabetes, com tudo, todas as doenças juntas, e isso pode causar uma confusão muito grande para o perito no dia. Ele realiza várias perícias num dia, então ele vai focar naquilo que é principal. Então a gente recomenda que leve, apenas laudo ali da incapacidade principal, se atentar às datas. A gente tem alguns casos em que a pessoa ela adquiriu o que a gente chama de qualidade segurado, que é o que vai gerar direito ao auxílio-doença, há pouco tempo. Aí ela leva um laudo médico de uma data anterior a isso. Seu benefício vai ser negado de cara, porque vai apontar uma doença pré-existente. E daí a importância, mais uma vez, de você procurar um especialista em direito previdenciário, um advogado, porque dependendo do laudo que você levar, isso vai gerar uma incapacidade pré-existente, como você acabou de falar. E aí o que acontece? Mesmo judicialmente, a gente não consegue reverter aquilo, porque já existe uma doença. Para fazer uma analogia, para fazer uma comparação aqui, seria como fazer o seguro do carro depois que você bateu o carro. Não adianta.
a seguradora não vai pagar. Boa analogia. Então, é uma analogia, assim, para a pessoa entender de forma prática e direta. Isso. Então, o seguro do carro, como que ele funciona? Você compra um carro, você vai lá e faz o seguro do carro. Se você bater aquele carro, a seguradora vai lá e paga. Com o INSS funciona de uma forma muito parecida. Então, não adianta você... eu quebrei a minha perna, por exemplo, ou tive alguma doença incapacitante. E aí, a partir dali, então agora eu vou começar a pagar INSS. Ou então eu vou... Não adianta, dar a doença pré-existente. Aqui falando de benefícios previdenciários. Claro que a gente tem os benefícios assistenciais, que vai depender aí, a gente tem um podcast só sobre isso, sobre LOAS, eu convido vocês a assistirem. Mas, nos benefícios previdenciários, principalmente, você precisa muito dessa orientação. Até no assistencial, Fred, a gente tem alguns casos em que o cliente ele chega com um laudo constando um afastamento ou uma incapacidade de 90 dias. Para o BPC não serve. O BPC ele precisa que a pessoa ela tenha uma limitação de no mínimo 2 anos. Então, se você levar esse laudo, você acabou com o seu requerimento, perdeu todo o tempo que você ficou ali aguardando a análise e vai ser necessário iniciar todo o procedimento. Então, tem que ter muito cuidado. Você lembra de algum caso, assim, do escritório? A gente teve um caso recente de uma cliente que nos contratou, porque ela fez o pedido sozinha, foi na perícia, mas ela tinha marcado a perícia em março agora e tinha adquirido a qualidade segurada em fevereiro. E os laudos que ela levou era de 2017, apontou uma doença pré-existente. Então, nesse caso, ela precisa de novos laudos, constando inclusive um agravamento, porque foi só por conta dessa doença. Muito. Isso. É um tipo caso de falta de orientação profissional. Exato. Então, ela precisa realmente que um profissional analise primeiro, senão você pode perder o benefício de fato. E aqui ninguém está falando de enganar o INSS, ninguém está falando isso. Com a orientação profissional, você vai fazer o pedido correto ao marcar o benefício. Você vai poder, por exemplo, pegar alguns formulários que, inclusive, você consegue comprovar que a época você era segurado ou não. Enfim, vai depender de cada caso. Até para facilitar a análise do perito no dia. No dia, pode ser que, às vezes, o médico que vai te atender, ele não é especialista na sua doença, no que você precisa, né? No que você tem, na verdade. Então, esse laudo ele tem que estar mais detalhado possível, com o máximo de informações, para facilitar a análise dele. Ele não vai se esforçar para poder entender, para poder te examinar, ele não vai fazer exames no momento, não é uma consulta, é apenas uma perícia. E hoje, escritórios como o nosso, por exemplo, estão muito difundidos aí pelo país, graças a Deus, que faz chegar mais, que faz chegar o direito até onde ele não chegava há pouco tempo. Então, assim, a pessoa do computador, do celular ali, ela consegue a orientação de um especialista, inclusive sem pagar. Exatamente. Essa orientação, ela por exemplo, o atendimento inicial, ele não é pago. Claro que para você ingressar com a ação judicial ou com o pedido administrativo no INSS, qualquer profissional correto, vai querer receber os honorários dele. Porém, essa orientação sobre a perícia, essas coisas, você não vai ter custo com isso. Então, isso, e na maioria dos... da cabeça, né? Assim como o nosso escritório, a maioria dos escritórios hoje só também cobram se receber o benefício. Então, você não perde... Quando receber. Exatamente, você não perde nada por entrar com um profissional. Você vai conseguir ali tentar das melhores possibilidades, aumenta muito a sua chance de conseguir o benefício. Aurélio, uma pergunta muito comum no escritório, que às vezes até dói pra gente responder, né? O perito analisa a roupa que a pessoa está vestida, mas assim, até antes da sua resposta, deixando claro que a gente aqui não é uma resposta que a gente vai generalizar, não são todos os peritos. Sim. Mas com base na experiência do nosso escritório, que a gente já viu vários, o perito analisa? Fred, infelizmente, analisa. Eu acho que isso é uma coisa do ser humano mesmo. O ser humano é muito visual. Então, o perito ele vai analisar assim como você está vestida, né? Porque em alguns casos, se você, por exemplo, está com uma doença mental, uma depressão, geralmente as pessoas não têm muito ânimo para poder se arrumar. Lógico que ali tem variações, né? Mas aí se a pessoa ela vai muito arrumada, mostra que ela está... Já tivemos casos do escritório. Isso, exatamente. O médico, ele... por algum motivo, aqui a gente não está aqui para avaliar o trabalho do perito, mas por algum motivo ele entende que a pessoa, se ela está muito produzida, que ela não tem problema. Isso. E não é, às vezes até um sinal de respeito da pessoa, né? Sim. E bem arrumada ali na perícia e tá tudo certo.
como já aconteceu, né, no escritório, você vai lembrar de vários casos aí, trabalhadores rurais, quando vão pedir auxílio-doença. Sim. Às vezes o médico, por uma simples forma do trabalhador estar vestido, ele vai ali e analisa com base naquilo, o que não é correto, né? Porque a pessoa pode ter a profissão que tiver e poder vestir bem, poder Exatamente. se cuidar. É levado vários fatores em consideração. Às vezes a profissão da pessoa, qual que é a incapacidade da pessoa, né? Qual que é o trabalho. Então, é levado tudo isso em consideração para ver a forma que você está vestido. Então, a nossa dica é, não precisa se produzir muito. Vá como você se sente à vontade. Não vá como se fosse, né, para um evento, não vá muito arrumada, com muitos acessórios. Vá normal, como você se veste no dia a dia. Eu posso contar um caso do escritório e de dentro da família. Que aconteceu, a minha falecida avó, ela era trabalhadora rural, ela viveu, cresceu na roça, enfim, ficou viúva com 42 anos, já contei esse caso em outros podcasts, mas o caso do pedido de aposentadoria dela, ela não conseguiu, e eu lembro muito bem do próprio advogado do nosso escritório à época, falando com ela antes da audiência, o que desestabilizou ela completamente, próprio advogado, aqui nós estamos falando do perito, não estamos falando próprio advogado. Mas a senhora não tem aparência de trabalhadora rural? Nossa, a senhora não parece nada. Na cabeça desse advogado, ele já tinha ali o que é um trabalhador rural, na cabeça dele. Como que tinha que vestir. Então, ali, a pessoa que estava defendendo, e nessa época a gente trabalhava em outro escritório, óbvio, não era do meu escritório, não teria sido demitido na mesma hora. Como era uma pessoa que não tinha, não sei, não cresceu ali no meio rural e tudo, ele simplesmente se viu ali achando que seria engraçado falar aquilo, só que aquilo desestabilizou a minha avó por completo. Eu fui assistir, por ser parente, eu não quis fazer a própria audiência, né? Mas eu fui e, assim, aquilo ali desestabilizou ela muito. Na época eu lembro que ela me falou que na hora que ela viu que o próprio advogado não acreditava nela, como que o juiz vai acreditar, né? Sim. Então, fica aí uma dica para vocês. Que, infelizmente, sim, a pessoa ela faz isso, é da pessoa, é do ser humano. Isso. Né? Eu já tive também, já peguei o laudo de uma perícia médica judicial. E nesse laudo, o juiz tinha um tópico onde ele descrevia exatamente a roupa que a cliente estava vestida. Se ela estava toda arrumada, se não estava, descrevia exatamente. Então, isso é comum, infelizmente. Então, vá à vontade mesmo, da forma que você tem costume no dia a dia. E assim, a gente tem que tomar cuidado muito na orientação também. Não é que você tem que fazer um personagem, né? A gente vai falar disso mais adiante, mas assim, precisa ir de forma natural. Exato. Não é nem como você fica dentro de casa, nem como você fica quando você vai numa festa, quando você vai Exato. Enfim, vai de forma natural. Esse é o nosso conselho, tá, pessoal? Outra coisa, Ariel, tem como conseguir o auxílio-doença sem passar pela perícia médica do INSS? Tem sim. Hoje a gente tem a possibilidade, né, de solicitar o auxílio-doença sem a realização da perícia médica. Porém, tem algumas diferenças aí, né, entre o auxílio-doença com a perícia e sem a perícia. Qual que é essa diferença? O auxílio-doença sem a perícia, ele tem um tempo limitado, ele pode ser concedido por até 180 dias. E quando a pessoa precisar fazer a prorrogação, ela tem que fazer a prorrogação agendando uma perícia presencial. Então, esse laudo médico, ele tem que estar, né, bem legível, com o CID, o carimbo do médico, tem que ser um laudo, como a gente falou no início, né, que também deve estar dessa forma para apresentar na perícia, mas o laudo que você vai fazer sem a perícia médica, ele tem que estar ainda mais eu legível. Como advogado especializado em direito previdenciário, e a gente trabalha com isso há mais de 16 anos, só com isso, uma coisa que eu observo muito, toda facilidade, e é importante que as coisas fiquem mais acessíveis, por exemplo, auxílio-doença sem perícia. Sim. Todas essas facilidades, por trás disso, tem um objetivo do governo, sabe? Seja qual governo for, aqui não estou falando de política, tá? Seja qual governo for. Então, é mais importante ainda que você, nosso seguidor, tome esse cuidado. Sempre procure a ajuda de um especialista, tá? Hoje é muito acessível você ter contato com um advogado especialista. Por que eu estou falando isso? Essas facilidades, né, que eu gosto muito de contar um caso, aquele caso de Belo Horizonte, onde a pessoa entrou pela termação. Para quem não sabe o que é a termação, você pode entrar até um determinado valor sem o advogado, né?
E essa senhora, de forma bem resumida, entrou sem um advogado, eu entrei para assistir a audiência, e ela abriu mão ali, ela deixou de ganhar, ela saiu de lá aposentada dessa audiência e deixou de ganhar R$40 mil na época. Isso foi em 2010, 2011, por aí. Então, assim, hoje seria muito mais R$40 mil. Sim. Por que eu estou falando isso? É uma facilidade que existe na lei, né? Pode ir sem advogado, tá? Mas aí, para não pagar ali 12, 15, naquele caso específico, eu ia fazer só audiência, R$2 mil, R$2.500, para um advogado deixa de receber 38. Sim. Entende? Então, com auxílio-doença, sem perícia, eu faço a mesma comparação. Exatamente. Até para esse pedido, você precisa ter o acompanhamento do advogado, porque você precisa abrir um requerimento dentro do aplicativo do INSS. Então, criar um processo administrativo. E, para isso, precisa de documentos certos. E a gente precisa analisar também qual que é o seu objetivo, qual que é a sua doença. Às vezes você está incapacitado ali, né? Tem a chance de conseguir um benefício, um auxílio-doença, por um tempo muito maior, por um ano e meio. E se você entrar dessa forma, você vai conseguir só 180 dias e depois vai precisar passar por uma perícia médica novamente. A gente tem alguns... Tem um prazo para você pedir essa prorrogação? Tem. 15 dias antes do benefício acabar, você tem que solicitar essa prorrogação. Senão você perde, depois você tem que entrar de novo. Tá, então eu vou repetir pro pessoal aqui, ó. Qual o prazo para pedir a prorrogação do auxílio-doença? São 15 dias antes da cessação do benefício. Então, se o seu benefício cessa no dia 30, no dia 15 ele tem que fazer o pedido. Tá, então o benefício vai acabar no dia 30. Aí até o dia 15 tem que Na verdade, a partir do dia 15 que você consegue realizar o pedido. Você tem que fazer até terminar o... Entendi. Mais uma vez, a importância. Lá no escritório, você, assim, a gente tem algum... Porque a Arielle, para quem não sabe, é coordenadora lá do escritório também. Tem alguma espécie de vocês seguem essa data para poder avisar o cliente? Com certeza. A gente tem um sistema onde, a partir do momento que o benefício ele foi concedido, a gente vai jogando lá tarefas para poder fazer essa prorrogação a partir do momento que já é possível. Então, a gente faz a prorrogação e informa para o cliente a data da perícia dele. Não vai correr o risco de perder Exatamente. A perícia. Entendi. Isso. Doutora Arielle, se a pessoa tiver o auxílio-doença negado, o que ela deve fazer? Ela deve procurar um advogado especialista, né, em INSS o quanto antes, para poder verificar o que aconteceu com o pedido dela, para conseguir entrar com uma ação judicial, se for o caso, para poder obter esse benefício aí. Porque geralmente a pessoa, né, que está buscando o auxílio-doença está incapacitada, não pode trabalhar, então, de fato, é uma urgência. Tá, e assim, complementando isso, a Arielle falou uma coisa muito importante. Por que o advogado especialista da sua confiança? Porque da mesma forma que a gente trata uma doença, por exemplo, a gente vai procurar um médico especialista naquele problema, com benefício previdenciário é a mesma coisa. Essa é a nossa sugestão, tá? Tanto que eu falo, não adianta procurar o nosso escritório para uma ação criminal. A gente não entende nada disso. A gente não conseguiria ajudar. Talvez a gente até atrapalharia na defesa, né? Se a gente quiser arriscar. Pode até atrasar o pedido do cliente. Pode. Então, um conselho que a gente dá é esse. Procure um advogado especialista da sua confiança. E, Arielle, aproveitando aqui, você possui alguma dica ou algumas dicas para quem vai passar na perícia médica do INSS? Com certeza. Olha, a primeira dica é, quando você for realizar a perícia médica, não simular nenhuma situação ou simular um agravamento ali dos sintomas. Realmente ficar da forma que você está sentindo. De forma natural, né? De forma natural. Agir de forma natural, levar todos os laudos médicos, de preferência, né, em ordem cronológica ali da data, para o perito conseguir analisar a evolução da doença. Laudos que tenham a ver com aquilo que você está pedindo. Exatamente, né? Com o que tem a ver e na ordem cronológica da data, para ele poder verificar ali quando aconteceu, como é que foi o agravamento, como foi a evolução da doença, não exagerar esses sintomas e ir vestido, né, de forma mais natural possível. E a dica mais importante é buscar um advogado primeiro para poder te passar e organizar essa documentação para você. O advogado especialista é muito importante, da sua confiança, né? Também é importante para você ter um resultado positivo nisso aí. Então, pessoal, siga o nosso canal no YouTube, no Spotify, curta e ative o sininho para receber mais conteúdos como este e nos ajudar a orientar a população sobre seus principais direitos. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Obrigado, Arielle. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.